muito bem-vindo a mais um Entre Família, nesse meio de semana, né, Cris? Quarta-feira chegou. Eita, nós, verdade. Que dia é hoje do mês? 20 quarta, o quê? terça, 20 quarta, do mês, 21. do mês. É quarta, né? É, eu quarta. falei, achei que eu tinha falado errado. 21 hoje? Dia 21. Já é 9 dias para receber. Olha eu conta. Tu recebe dia 30? O quê? Não, Porque a partir dali eu já penso porque já vence as contas. Ah, não, porque pra aí eu mim tenho ainda uma vai urgência. 11, 12 dias coisa. aí. Não, 11, 12 não, aí já... Que é só segundo dia útil, não demora. Vai dar tudo certo. Mas o que a gente está falando isso? Mas é 9 dias para virar o cartão. O cartão? 9 dias para virar o cartão. Coisa boa, não tenho. Mas o que acontece? Às vezes, uma outra pessoa tem, minha esposa tem, então... Tu pega cartão emprestado da Silvia? Não, o problema é que eu pago o cartão dela. É isso que eu ia falar. Mas eu pego o cartão dela emprestado sim, porque ela fala, você não tem cartão, mas pega meu cartão, tá. Mas não tem nada a ver com o cartão, a gente tem uma dívida com você, com temas fantásticos, porque esse programa aqui, se ele não for realmente uma utilidade pública para todos nós aqui, se não for uma ferramenta de aprendizado, ele perde o eixo, porque ele nasceu para isso, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar de algo que pode afligir seu coração de mãe, seu coração de pai. Cara, eu não consigo entender por que meu filho não aprende português. Por que meu filho não acerta fazer uma conta? Pode ser o quê? Dislexia. Ai. Cris, eu já ouvi esse tema, já ouvi esse nome, mas nunca parei para prestar atenção no que é a dislexia. Eu digo, né, quando é do outro, a gente não, né, tem tanta coisa, olha, tem tanto transtorno assim e tal, mas como seria legal se a gente incluísse no contexto, né, da educação, para a gente poder entender essa diversidade, porque a gente está na mesma casa, nesse planeta, então a gente tem que saber lidar, tem que saber chegar, né? Então, quem está na nossa casa, a gente tem que tratar bem. Por mais que não passe pela sua casa, tem alguém na sua casa maior que precisa ser compreendido e é muito bacana entender de gente, nossa diversidade. Não, e aqui no Entre Família é fantástico, porque mesmo que não seja com você, a pessoa aprende aqui, leva para o colega, olha, eu vi você reclamando, eu aprendi lá no Entre Família, tal coisa assim, assim, assado, e já ajuda outra pessoa, olha que legal. Sem falar que você pode ajudar alguém que nem sabe que tem. E aí tem um rótulo que a pessoa que tem dislexia, olha que demora, que preguiça. Uma pessoa levando um fardo de preguiça, tendo um transtorno há quanto tempo? De preguiçosa, de incapaz. Tem uma palavrinha que quando a gente era criança, a gente escutava ou até falava, chamar de burro. Poxa, coisa feia, né? Dolorido crescer com um rótulo como esse. Mas o que é a dislexia, Aninha? A dislexia é um transtorno de aprendizagem que pode afetar ali o processo de aprender da criança de diversas maneiras. Tem sintomas aí que você vai ver, inclusive, na dinâmica de hoje, que vão despertar sua atenção. Talvez isso aqui seja dislexia, relacionados à visão, à capacidade de leitura, de audição, enfim, tantas coisas. Então ela aprende de uma forma diferente, ela tem uma certa dificuldade no contexto. Pode confundir letrinhas, pode confundir números. Então a pessoa não é porque ela quer, não. E na verdade não tem nada a ver com preguiça, ela se esforça ainda muito, justamente por não ser compreendida. Tem um filme muito bacana, indiano, que eu quero indicar para você, como Estrelas na Terra. Dê uma olhadinha. Que você está fazendo propaganda. Não, nem estou falando de plataforma, nem sei que plataforma está, estou falando pelo simples fato de conhecer. Achei muito bacana um roteiro indiano, né? Como Estrelas na Terra. Você vai ver o quanto a pressão de uma criancinha que tem justamente esse contexto da dislexia, como os pais não acreditam, não compreendem, não aceitam. E esse programa tem um compromisso de tirar a sua venda da ignorância, para a gente possa, como sociedade, se enxergar. Viu? Com certeza. Se é tão difícil para nós, enquanto adultos, tentar fazer alguma coisa e se frustrar e não conseguir, imagina para uma criança perceber ali aquela pressão para que ela aprenda algo e ela se esforçar tanto e não ser capaz de fazer, porque não está sendo ensinada do jeito correto, tendo suas características e até mesmo seus transtornos respeitados. Vou fazer o seguinte, meu querido, o tema é fantástico, a gente vai para um breve intervalo, a gente quer te ouvir. Se você tem alguém na família, se você tem dúvidas, a gente tem uma especialista aqui, olha, tem uma dinâmica, o programa só está começando, um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta no intervalo mais rápido do Brasil. A gente falou desse tema tão fantástico, mas Cris, agora bateu um monte de dúvida, né? Porque vocês falam cada dia de um tema, eu gosto por demais, eu tenho um filho assim, olha, o meu bebê, se a gente consegue ver, olha, é uma doença, é um transtorno, o que é? Não, eu tenho uma história de como eu me enxerguei já na fase adulta, olha, eu tive um olhar para os meus filhos e foi muito bacana, levei no profissional X, olha, a escola fez um trabalho fantástico aqui,
então as mães hoje têm um olhar, né, um filtro muito maior. A gente quer saber da sua participação aqui, de qualquer forma tem que ser um canal de aprendizado aqui, né? É isso mesmo, é fácil demais interagir com a gente. É só mandar uma mensagem no WhatsApp. Esse aplicativo aí que a gente usa em qualquer lugar, né? E é fácil interagir aqui comigo, com o Cris. Parece que a gente está longe, mas a gente não está, não. Salva o nosso número, DDD 12983150249, é o WhatsApp para você falar com a gente. Bora lá? Simbora. Vamos à nossa sala da verdade, que é a nossa especialista aqui, né? Respira esse tema. Isso que eu ia falar, gente. É tão legal quando a gente traz alguém que está mergulhado assim no assunto. Ontem já foi algo... Ontem foi demais. A gente até já tinha falado do tema de ontem várias vezes, mas ontem a nossa... Sabe quando a pessoa perfuma o ambiente, chega com propriedade, faz o que ama, então meio que é automático falar disso, de uma propriedade natural, assim, né? Nada forçado. Daquilo que vive, né? Daquilo que escuta o dia inteiro. E hoje não é diferente. Quem está aqui com a gente é alguém com super experiência. Vou fazer as honras de apresentar a nossa convidada. Quem está com a gente aqui hoje é a Inês De Luca. Ela é presidente da Associação de Dislexia, mas não só isso, ela é psicóloga também, neuropsicóloga, e aqui tem uma membro do Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem. É isso mesmo, Ieda? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. É a primeira vez aqui com a gente, né? Sim, é a primeira vez. Bem-vinda, Inês. Obrigada por ter topado o convite para conversar sobre esse assunto que você vive falando disso, mergulhada nesse assunto, né? Mergulhada é a palavra perfeita, porque eu não sou só profissional da área, trabalho com isso durante todo o meu dia, mas eu tenho em casa pessoas com dislexia também. Olha só. Então, eu tenho essa vivência pessoal também. Então, a palavra certa é mergulhada mesmo. E a gente vai tentar ajudar aqui. De todas as áreas você vai poder contribuir para a gente. Com alguma impressão sobre, né? Com certeza. Inês, vamos dar o conceito mesmo? O que é dislexia? A gente pode falar o termo de doença, a pessoa tem uma deficiência, qual o termo correto? A gente fez essa pergunta para você nos bastidores, até para conhecimento da gente aqui. Você deu uma explicação fantástica de como a gente pode enxergar hoje a dislexia. Não podemos usar a palavra deficiência, porque de forma alguma eles se enquadram. Porque, a princípio, eles já têm uma inteligência pelo menos dentro da média. Mas a grande maioria tem a inteligência acima da média até. Então, a gente chama de transtorno, porque é um transtorno de fato. Ele atrapalha a aprendizagem desse indivíduo durante a vida toda, em todas as situações de aprendizagem. Ele não tem privações sensoriais. Ele ouve bem, ele vê bem, mas não processa bem essas informações. Por isso, traz dificuldades em leitura e escrita. Apesar de estar frequentando escola, apesar de ter uma estimulação, de ter a inteligência normal, ele não avança na mesma velocidade que as outras crianças em sala de aula. Mas avança, essa é a diferença. Por isso que não pode ser chamado de deficiência. Então, a gente está falando de um transtorno de aprendizagem, tem a ver com o processamento da informação que é recebida, não é isso? E aí eu queria te perguntar de que maneiras esse processamento pode ser afetado pela dislexia? A gente está falando aí de dificuldades em que áreas? É geografia, é matemática, é português? Quais áreas podem ser afetadas? Sim, quem tem dislexia tem uma diferença no hemisfério esquerdo do cérebro. Algumas células fora de lugar, algumas células que não fazem a sinapse, que é a comunicação entre elas de forma adequada, justamente por estarem um pouquinho fora do lugar. E nós não vemos isso num exame, você não consegue fazer uma ressonância e perceber isso, a não ser que seja uma ressonância funcional, onde ele está fazendo uma atividade de leitura. E por que a gente está falando do hemisfério esquerdo? Porque é o responsável pela informação quando se está tratando de uma atividade de leitura escrita. Ele é que faz o processamento da leitura, o hemisfério esquerdo. Não somente ele, mas ele é o especialista. Então, quem tem dislexia tem diferença aí, não processa bem essas informações quando recebe visuais e auditivas relacionadas à leitura escrita. Porque quando a gente dá alguma coisa prática para eles, eles trabalham muito bem, eles aprendem visualmente muito bem. Mas uma atividade prática. Quando envolve leitura escrita, a coisa já complica. Então, esse hemisfério não está trabalhando tão bem, o que ele faz? Ele transfere as informações para o hemisfério direito, que não é o especialista. Então, a mensagem fica mais lenta, truncada, a resposta é inconstante. Então, você vai dizer, mas algumas vezes ele acerta a letra e agora ele não está acertando. É inconstante. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Ele troca letras, ele confunde sílabas, palavras.
Então, ele pode usar uma palavra que tem o som parecido, mas de uma forma inapropriada. Por exemplo, parede e parente, elas são próximas. Olha Mas, de repente, o significado com certeza não é o mesmo. Então, pode acontecer isso também na comunicação oral. Ele Isso que eu te perguntar, na fala também? acaba afetando, não a fala propriamente dita, mas a comunicação. Então, ele vai falar a palavra corretamente, mas vai usá-la de uma forma, às vezes, incorreta. Então, na hora de elaborar a fala, pode ser que venha uma palavra que não quer dizer aquilo que ele pensou. Então, o pensamento dele é ok, por isso que ele tem inteligência normal, mas na hora de expressar, na escrita, ele vai confundir, vai trocar letras, sílabas, vai ter um texto um pouco mais confuso, sem começo, meio e fim. A professora, por causa disso, tem que muitas vezes perguntar o que você quis dizer nessa resposta, porque aí oralmente ele vai ser melhor, com certeza oralmente ele é melhor. Mas na escrita, na pressa de colocar a resposta, porque ele tem que acionar a memória, eles têm dificuldades com a memória, porque também o armazenamento não fica adequado, porque não processou direito, não armazena direito, né? Inês, agora falando sobre isso, o pessoal está de casa, mas a Inês acabou de falar que não existe um exame específico para a gente poder fazer isso. Está a cargo de um profissional, de uma anamnese? Existem protocolos com uma rede multidisciplinar para falar a partir de tais pontos? Que tipo de análise fica mais palpável para um pai poder dizer assim, olha, ele realmente tem dislexia? É uma rede multidisciplinar que avalia esse conceito, já até porque tem testes dessa questão das sinapses, como é que funcionam as questões cognitivas para isso poder funcionar? Existe um protocolo para o profissional fazer uma anamnésia com alguns pontos específicos e essa rede multidisciplinar validar que ele realmente tem a dislexia? O diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, você está certo nessa informação, e necessariamente vai ser necessário que nós tenhamos lá uma neuropsicóloga, uma psicóloga, um fonoaudiólogo, uma psicopedagoga, alguns exames médicos também, de audiometria, para saber se ele ouve bem, para a gente descartar outras questões, porque de repente ele está trocando letra, mas ele não está ouvindo direito. Nós pedimos o exame de processamento visual e auditivo, porque ele vê bem e ele ouve bem, mas ele não processa bem, foi o que eu falei, não é? Então, a gente pede esses exames e uma avaliação de um neurologista também, para ver se ele tem outros transtornos, outras síndromes, ou se ele tem o TDAH, que é comum, né? Nós temos a comorbidade dos dois quadros. Então, passa por essa equipe que tem vários testes lá para serem feitos. Nenhum exame físico mesmo vai ser necessário, por exemplo, exame de sangue, ressonância, tomografia, nada disso, porque isso não ajuda, de fato, a fechar o diagnóstico. Então, lá nós, na Associação Brasileira de Dislexia, eu fui vice-presidente até agora há pouco, né? Então, não sou o presidente, fui vice-presidente até a última gestão. Nós temos um protocolo de avaliação, nós temos esses profissionais lá, e aí depois de algumas sessões, uma boa anamnese com os pais é importante, porque nós temos que saber se na família tem casos parecidos, porque é um transtorno que é genético e hereditário. E nós pedimos também informações para a escola, de como essa criança está se comportando na escola em relação à aprendizagem. Juntamos todas essas informações para só aí fazer o diagnóstico e aí fazer a orientação. O que fazer com esse diagnóstico, né? Porque diagnosticar serve para quê? Para orientar a família, orientar a escola, orientar o profissional que vai fazer a intervenção depois disso, porque, em geral, a gente encaminha com um profissional para reforçar essa questão da alfabetização, para eles aprenderem por um outro caminho, né? Então, o sensorial, o multissensorial, onde usa a visão, a audição, tato até, para eles conseguirem avançar um pouco mais rapidamente. Mas eles sempre vão ter um delayzinho, né? Uma certa diferença em relação à velocidade de aprendizagem dos demais alunos da sala, mas eles vão avançando, isso que é importante a gente destacar. Então, se os pais estão aí preocupados, tem um filho, tem alguém com essa dificuldade, tenham certeza de que se for dislexia, ele vai avançar. Então, vale a pena investir, fazer uma avaliação e fazer as intervenções. A gente estava conversando agora há pouco sobre as estatísticas, né? Não são muitas que têm disponíveis exatamente de dislexia, mas estima-se que entre 4% e 17% da população mundial tem esse transtorno de aprendizagem.
Eu estava aqui pensando no seguinte, quando se fala de autismo, por exemplo, os pais começam a reparar ali que pode haver algo relacionado a isso, quando a criança deveria estar apresentando determinadas interações sociais e ela não apresenta. Isso. Então, a criança que não olha no olho, ali por volta de 2 aninhos, 3 aninhos, né? A dislexia, eu imagino que os primeiros sintomas só vão aparecer quando houver necessidade de aprendizagem e a criança não corresponder. Isso acontece por volta do quê? Dos 5, 6 anos de idade? Existem pesquisas mais recentes que percebem, olha que incrível, um glic, uma diferença no choro da criança que tem dislexia. Uau! Uau! Então, assim, é uma coisa muito inicial ainda, mas a gente só vai poder avaliar quando ela estiver em processo de aprendizagem. E aí que os sintomas vão começar a aparecer de fato, né? Mas já tem alguns sinais antes disso. Ele demora um pouquinho mais a falar, um pouquinho mais a andar, ele começa a trocar as letrinhas já na fala, ele tem dificuldade de aprender rimas. Então, na pré-escola, você já começa a desconfiar. Muitas vezes não pinta dentro do contorno, né? Faz aquela pintura muito assim, né, esparramada. Não gosta muito da atividade de leitura, porque já na pré-escola as professoras já vão estimulando, né? Então eles evitam, não gostam muito, não querem. Você já começa a perceber, mas não é ainda tempo de fazer uma avaliação. Ele tem que ter passado por 2 anos de ensino. Então hoje, por volta dos 8 anos. Mas em função da pandemia, a gente está esperando eles chegarem aos 9 para poder fechar o diagnóstico. Por quê? Em função da pandemia? Porque imagina você passar 2 anos sendo alfabetizado pela internet, né? Muito difícil. A alfabetização tem que ser presencial, tem que ser uma estimulação, né, muito próxima. Então, a gente está olhando com mais calma nesse sentido e dando um tempo a mais para essas crianças desenvolverem, para a gente fazer uma diferenciação entre o que é distúrbio, o que é transtorno e o que é uma dificuldade. Porque se for dificuldade, faz uma intervenção, um reforço, aí a criança desleja. Inês, você vive isso, né? Vivo. Você vive isso, tem uma rede multidisciplinar que vocês convivem nesse contexto. Eu fico imaginando, hoje, vamos pegar o berço onde a gente vê as coisas fluindo, né? Saindo da microsociedade e dando o primeiro passo, é a escola, né? Sim. Aí eu pergunto, eu vejo hoje um movimento muito grande dos mestres buscando aprender, né? Pós-graduação em várias áreas, eu vejo isso de forma orgânica. Eu falo, olha, nós temos que nos preparar. Mas o ensino em si, por ser uma rede multidisciplinar, né? Existia, assim, uma carência de vários profissionais e não é uma coisa de um dia para o outro, né? Então, é um processo investigativo. Eu pergunto hoje, uma mãe no sistema público, ela sofre um pouquinho? Porque tem a questão de logística, às vezes nem todos os profissionais estão numa clínica só, como uma clínica particular que tem todos, né? Uhum. Ela vai ter que pegar um ônibus, atravessar, vai pegar outro, né? Tipo, hoje o berço seria a escola. Se a escola pudesse, eu acho que a gente tinha que caminhar para isso, né? Para que em um centro de educação a gente pudesse ter tudo para poder facilitar a vida dessas pessoas. Mas como é que você enxerga isso? Nós temos uma lei já aprovada, que foi sancionada em 30 de novembro de 2021, que fala que as escolas têm que atuar nessa questão, tanto de identificar quanto de intervir nas dificuldades de aprendizagem. Agora precisa de regulamentação essa lei, né? Eles precisam de orientação, porque chega na escola, como eu faço isso, né? E a escola não vai fazer diagnóstico, mas ela pode perceber essas diferenças e pode fazer o encaminhamento. E se tiver dentro da escola profissionais que ajudem nesse sentido, vai facilitar e muito. Se a gente tiver nos postos de saúde profissionais para fazer um diagnóstico bem feito, para fazer uma intervenção bem feita, porque dentro da escola é impossível também a escola dar conta de todas essas dificuldades, não é? Todas as crianças que têm outros transtornos, você citou aí o autismo, né? Estão dentro de uma sala regular. Então, para o professor, ele não recebe, isso eu posso dizer com certeza, ele não recebe toda a orientação que deveria para atuar de forma eficiente com essas crianças, né? Então, seria interessante que houvesse essa regulamentação o quanto antes possível, para que as escolas tenham essa orientação, mas o básico é fazer a identificação, ver as crianças que estão caminhando fora do padrão, testar estratégias diferenciadas. Ela não precisa da lei para isso. Então, ele não está indo bem por aqui. Então, se eu ler para ele, ele funciona melhor? Se eu pedir para que ele responda oralmente, ele funciona melhor? Vai testando. E aí ver que ele está funcionando, mas de um jeito diferente, pode fazer o encaminhamento, né, para um grupo
que atue em conjunto para que possa fazer uma avaliação bem feita e que possa ajudar, de fato, esse aluno e também o professor, porque a volta ele vem com diagnóstico e vem com orientação, né? No nosso caso, a gente manda lá uma lista de estratégias que o professor pode estar testando com aquela criança. Fantástico, é aquela história, né? É difícil andar com uma roupa que não veste você. Imagina a vida inteira você ser avaliado por um método que só diz que você não funciona, você não aprende, você não aprende. Tem que ter um método diferente. Imagina o desafio do professor também, né, Cris? Ter ali 15, 20, dependendo da sala, 30 crianças, mesmo que elas não tenham transtorno nenhum, já é um desafio para o professor. Olha, é um desafio e a gente está aqui justamente para falar disso. Acho que quanto mais a gente puder falar, mais uma vez agradecendo a Rede Novo Tempo por nos proporcionar todas as tardes aqui, ter Essa um sala de espaço, aula. uma sala de aula para, como sociedade, a gente falar sobre esses assuntos de forma aberta. Uma profissional como a Inês aqui, trazendo uma opinião sensata, né? Entendendo um pouquinho das dificuldades do nosso país, mas mostrando um olhar de esperança que é o nosso canal. A gente vai fazer o seguinte, vai para um pequeno intervalo, uma pequena pausa, já vai ter uma dinâmica fantástica, vai ter uma participação aí, olha, a gente já viu até uma Cassie aqui nos bastidores para trocar uma ideia com você e a gente quer a sua participação também, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. A gente estava discutindo aqui quem que voltava, é um sorteio, né? Vamos ver quem que aparece na câmera, quem aparecer volta. Que bom que você voltou, que bom que você está aí do outro lado com a gente, interagindo conosco, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 12 983 15 0249. E hoje o papo tá bom demais sobre dislexia, estamos aprendendo bastante aqui hoje, né, Cris? Vamos fazer o seguinte, hein, ó, já tá vindo nosso convidado, caiu a conexão, porque a entrevista é tão boa que é pesado o papo de hoje. Então, ó, já vai chegar pra gente aqui, já vou dar um spoiler, tá? É o Felipe Ponce, ele é educador, empreendedor social, e ele é fundador, olha que bacana, até o nome já é criativo, Aninha, Dislex Club, né? E ele descobriu a dislexia aos 10 anos, teve uma certa dificuldade e tal, só que hoje é um cara super descolado, referência para alguém que venceu na vida, que consegue, ó, bora lá. Não romantizou também, que é legal, tem gente que vem de uma utopia, então encarou as dificuldades do distúrbio e conta uma história fantástica. Chama ele pra gente, hein, Aninha? Ele tá aqui com a gente, não tá? O Felipe Ponce? Cadê o Felipe? Pessoal, Olha ele aí. tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estamos perfeitamente. Bem-vindo ao Entre Família. Maravilha, pessoal, uma grande honra estar aqui na TV Novo Tempo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Ô, Felipe, você já esteve aqui na Novo Tempo, acho que no programa Identidade Geral, não foi isso mesmo? Positivo, exatamente. E aí hoje você está aqui no Entre Família com a missão de contar o que você contou na Identidade, só que a versão resumida. Felipe, dá pra gente um panorama aí da sua história. Você descobriu a dislexia cedo, não foi? Eu descobri a dislexia aos 10 anos de idade, depois de muito sofrer na escola durante o processo de alfabetização. Eu praticamente não lia, não escrevia, tinha uma extrema dificuldade com o universo das palavras, dos números, porque além de dislexia, eu tenho dislexia, TDAH e descalculia. Nossa. Ou seja, o combo completo eu tenho aqui dentro da minha cabeça. Passei por inúmeros desafios e, como a Inês sabiamente falou, disléxicos, eles demoram mais para aprender, mas eles têm plena capacidade de se desenvolver. Esses livros que vocês estão vendo aqui atrás na minha biblioteca, eu li todos eles. Nossa, e eu quero afirmar para os pais, para as famílias que estão nos vendo aqui, que disléxico, a dislexia nos gera uma dificuldade, mas nunca vai nos gerar uma incapacidade. Outras coisas que eu gosto de compartilhar com muito orgulho, que mesmo sendo disléxico, eu tenho aqui o meu diploma da faculdade, sou formado em publicidade e propaganda, e também aqui o que eu mais tenho orgulho, meu diploma de mestrado, meu mestrado em educação, que eu tive que fazer aquela dissertação enorme em 150 páginas, sobrevivi a isso, e eu falo isso não com arrogância, jamais, mas falo isso para inspirar família. Se você, família, está passando por um desafio de dislexia dentro de casa, aqui basicamente você precisa de um tripé. Intervenção adequada, como a Inês, minha amiga, colega de palestras, que eu tenho orgulho de dizer que é uma grande chegada minha, sabiamente falou, intervenção adequada, terapias adequadas, adaptação escolar e também o próprio disléxico. O disléxico precisa acreditar em si mesmo, porque se ele não acreditar que ele é capaz de aprender e se desenvolver, ele não consegue evoluir. Filipão,
Depois eu vou fazer uma pergunta fora do ar, quero saber como é que ele respira, que é uma questão... sim. Quero saber Isso é um depois fato. que ele fala mesmo, né? E o diafragma está ali levando informação Nossa, lá para ele. super comunicador, né? Incrível. Deu tudo certo, gostei. Agora, outra pergunta é, hoje você tem essa consciência, traz para as pessoas, o assunto ele tá muito mais fácil, as redes sociais... Mas lá atrás, Felipe, quero falar, a sua família estava preparada para isso? Até que ponto você descobriu que, eu tenho algo diferente e a criança tem essa cobrança, porque se compara e tal, passa um monte de coisa na cabeça, né? Cobranças, porque o cenário não favorece, não tem essa informação e tal. Na sua época, como que foi? Os seus pais sabiam disso? A escola te ajudou? Perfeito. Quanto tempo você demorou? E o que você pensava que você tinha enquanto não vinha o diagnóstico? Perfeito, excelente ponto, meu amigo. Minha mãe foi um anjo na minha vida. Minha mãe foi uma pedagoga dentro de casa. Minha mãe, apesar das minhas dificuldades de aprendizagem, ela buscava sempre olhar por um aspecto. Olha, filho, você demora para aprender a ler e a escrever, mas olha só o quanto que você é criativo, o quanto que você consegue criar, o quanto que você consegue se comunicar bem, o quanto que você consegue ter uma habilidade artística interessante. Então, minha mãe, ela não criava o princípio da comparação, mas ela fazia uma compensação. Olha o quanto você consegue. E também ela fazia muitos exercícios comigo de leiturinha, de escrita. Escreva suas histórias, escreva seus personagens. Eu estava treinando por conta disso. Até fica a dica para os pais que estão agora, vão entrar em férias, a criançada vai entrar em período de férias. Fujam dos eletrônicos, estimulem seus filhos intelectualmente. Tenham momentos de ler os livros dos assuntos que eles mais gostam. Tenham um momento de desenhar, criar histórias. Estímulos intelectuais são muito importantes. Logo cedo minha mãe fazia isso comigo, mesmo minha mãe não sabendo direito o que eu tinha, porque, para você ter ideia, eu passei por umas situações complicadas no período da escola. Quando eu estava, antes, chamava terceira série, quando eu estava na terceira série, uma escola onde eu estudei, a coordenadora falou: a gente precisa realfabetizar o Felipe. Minha mãe queria dizer, como assim realfabetizar o Felipe? A gente precisa retrocedê-lo 2 anos. E também quando minha mãe falou, não vai retroceder ele, como assim? Vamos fazer as adaptações aqui na escola. Aí minha mãe me trocou de escola e ouviu de uma outra escola que não tinha vaga para aluno problemático. Isso era o começo dos anos 2000. Então minha mãe ouviu situações que eu descobri lá na frente. Minha mãe me blindava um pouco dessas situações, mas minha mãe sempre acreditava no potencial que eu podia ter. Minha mãe era aquela mãe amorosamente exigente. Minha mãe sabia das potencialidades que eu tinha. Quando eu digo exigente, não estou falando, não é nada de ser estúpido, gritar, não é nada disso. É acreditar no potencial daquela criança, acreditar no potencial do filho que você tem. E minha mãe acreditava em mim. Então, apesar da escola muitas vezes ser um ambiente complicado para mim, na escola minha mãe minha mãe brigava com a escola pela inclusão, mais tempo de prova, um leitor para ler as questões para mim, e em casa minha mãe oferecia bons estímulos para mim. E esses bons estímulos deram resultado. Agora quase tenho 29, vou fazer 30 anos, tenho aqui minha biblioteca, tenho aqui meus diplomas que eu falo com muito orgulho, que é possível sim os disléxicos terem êxito em qualquer área que eles sonham em ter. Fantástico, Felipe. Primeiramente, parabéns pelo seu mestrado, pelos seus diplomas e Muito graças obrigado. a Deus pela mãe que você teve, né? Eu fiquei com vontade de bater um papo com ela, porque enquanto você falava, eu ficava, nossa, ela com certeza foi uma peça-chave para você ter se tornado o Felipe que você se tornou agora adulto. E aí o que eu imagino é que, com toda a tua história de vida, a tua experiência, você também tenha se tornado uma peça-chave na vida de outras pessoas com dislexia, a partir do momento que você decidiu falar sobre isso. Conta pra gente um pouco sobre o que é o Dyslexia Club, seu Instagram, como que você trabalha esse assunto por lá? Maravilha. O Dyslexia Club surgiu como meu projeto de TCC da faculdade. Eu sou formado em publicidade e propaganda, o TCC era criar uma campanha de comunicação para uma marca, eu cheguei para o meu orientador e falei assim, eu posso criar minha marca? Então o Dyslexia Club surgiu para divulgar boa comunicação na internet sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída, descomplicada, seguindo obviamente, bases científicas, tudo que eu falo tem sempre muito embasamento, e eu vejo que o Dyslexia Club entra
para realmente auxiliar o trabalho de outras associações. A ABD, Associação Brasileira de Dislexia, faz um trabalho maravilhoso. Quando eu comecei o Dyslexia Club, eles me receberam, falaram sobre pesquisas, falaram onde eu podia pesquisar, onde eu podia olhar e tal. Eles abriram as portas para mim, sou imensamente grato à ABD, que me recebeu muito bem e me deu todo o apoio quando eu comecei a falar sobre dislexia através da internet. O importante é, a internet é uma ferramenta, a gente precisa usá-la com sabedoria, a gente precisa transmitir uma mensagem com sabedoria. Então, quando eu pesquisei sobre dislexia, lá quando eu era mais novo, me deparei com textos longos, letra pequena, e eu sou disléxico, então às vezes eu não entendi o que eu tinha. Então aquilo ficou no meu coração, pô, eu quero falar desse transtorno de uma forma descomplicada. E quando eu falo na internet, é para transmitir esperança, para transmitir ajuda, para transmitir auxílio, para transmitir um caminho que muitas vezes as famílias pensam. Aquela mãe fica muitas vezes com dor. Pô, será que meu filho vai aprender? Será que meu filho vai evoluir? E eu falo, vai. Tendo uma rotina, repetição, com correção, leva até a perfeição, tendo intervenções adequadas, tendo uma terapia adequada, tendo suporte da escola, suporte da família, o disléxico consegue chegar em qualquer lugar. Atenção e amor, né? Que foi o que você recebeu de sua mãe. Hoje você orienta outras pessoas como oferecer de maneira que o disléxico entenda. Fantástico, Felipe. Muito obrigada pela sua entrevista. E para quem ficou curioso para conhecer o Instagram dele, como que ele fala sobre esse assunto, é só seguir. Tem aqui na minha Dália, @DyslexiClub. Dislex, como quem vai escrever dislexia, e depois club, tá aqui passando na sua tela, aqui embaixo. Peraí, cadê minha mão? Aqui. É só seguir e acompanhar lá o conteúdo dele. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Sabe o que é legal? A gente meio que mencionou dois mundos aqui, né? Porque eles dois se conhecem, já ele falou, né? Esteve em palestras e antes de ele entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso também. Como é bom essa parceria, né? Pessoas vivendo isso, trabalhando de maneira descontraída na internet, vocês... Ele também com a parte técnica, né? Mas você, psicóloga, neuropsicóloga, estudante do assunto, receber aí, trabalhar esse assunto de maneira que as pessoas entendam. Faz parte do nosso trabalho lá na associação, né? Receber essas pessoas, não só fazer avaliação, que quem faz a avaliação é a nossa associada, que é o CEDA, que é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, e a BD fica com a carga de fazer a comunicação. Então, estar presente em programas como esse, dar entrevistas em jornais, em revistas, receber professores, receber pais que tenham problemas, que tenham dificuldades em lidar com essas dificuldades, em fornecer cursos. Agora, em julho, a segunda semana de julho, nós vamos ter 2 semanas de cursos intensivos. A gente chama de intensivo porque é de segunda a sábado, de manhã à noite, onde profissionais da saúde e educação vão receber informações sobre dislexia, outros transtornos de aprendizagem, porque a universidade muitas vezes não fornece todas essas informações, eles saem um pouco despreparados nesse sentido. Então, a gente tem essa missão de levar informação para quem precisa. E olha que complexo, porque o Felipe passou por uma situação que nos anos 2000 era super comum. Hoje, se algo acontece assim, a mãe já vai para a internet, faz um post, a escola sai queimada, cancelada. Mas é algo que muito se ouvia, não tem vaga para criança problemática. Olha que coisa difícil, não, né? E outra, eu imagino que antes tinha uma dificuldade, mas ainda assim o pai não conseguia se enxergar. Lá a sociedade não ajudava, não tinha caminho. Mas ainda hoje tem essa questão emocional. E você estava falando também, o que eu achei muito legal da Inês, dessa missão de orientar. E agora a gente recebe, inclusive aqui no programa, uma profissional da área da educação que mandou uma participação para a gente, pedindo o seu auxílio. Então, mais uma vez, aqui a Inês vai completar a missão dela, né? Vamos lá. Na tela, a participação de onde está chegando, qual é o nome? É a Gisiele Veiga. E ela fala o seguinte: boa tarde. Boa tarde, Gi. Eu sou mãe de uma criança com dislexia e também sou professora. Então, ela também tem essa área de atender e tem uma criança em casa com esse distúrbio. Vamos continuar lendo aqui? Produção, voltar para a gente aqui a participação. Ela pergunta: Inês, quais são as orientações que nós, professores, devemos seguir ao receber essas crianças em sala de maneira eficaz? Ela está falando, olha, como que a gente realmente recebe para deixar essa criança legal com todas as outras crianças e que tipo de aprendizado a gente vai fazer, né, de plano pedagógico para poder agir, para poder gerir essa sala com esse transtorno? Bom, a primeira coisa é receber de fato essa criança amorosamente, entendendo que ela tem uma dificuldade,
que ela não é preguiçosa, que ela não é lenta, que ela não é desinteressada, ela tem uma dificuldade. E essa dificuldade pode ser auxiliada pela professora. Então, muitas vezes eles me perguntam se eu devo falar em sala de aula que essa criança tem uma diferença. Eu acho interessante. Primeiro, pede permissão para a família, né, e para o próprio, né? Olha, eu posso falar que você tem uma dificuldade diferenciada, porque ela vai usar estratégias diferenciadas com essa criança e as outras crianças vão querer saber por quê. Por que está fazendo a prova oral para ela? Por que deu mais tempo para ela fazer a prova? Então, é interessante que todos saibam, que todos entendam, porque na sociedade a gente precisa entender as diferenças entre nós, né? Nós não somos iguais, isso eu venho frisando há muito tempo. A gente tem que parar de lutar pela igualdade e pedir para que nós tenhamos as nossas necessidades atendidas, as individuais, as de cada um. Então, o professor recebe, passa a informação para o resto da classe sobre o que está acontecendo com aquela criança e começa a praticar estratégias diferenciadas. Então, na hora de fazer o esclarecimento, é perguntar, você entendeu? Não entendeu? Então, reformula a forma de ensinar, que muitas vezes o caminho que eu utilizei não foi suficiente para ele. Então, eu reformulo. A escola tem esse protocolo, por exemplo, recebeu, já existe, você falou, olha, ele vai ter um tempo para fazer a prova a mais. Claro que cada um, eu acho que existem níveis, né? Você tem que avaliar que nível de dislexia tem esse aluno. Mas existe um protocolo, as escolas têm um protocolo já, olha, ele vai fazer uma prova oral, a sala já sabe, ou vai ter um momento porque vai ser só para ele. Como é que funciona? Não recebem, né? Deveriam já ter esse protocolo, mas ele está acessível, né? No nosso site, que é o www.dislexia.org.br. Tem lá orientações para pais, para professores, de como lidar em sala de aula. Mas basicamente é tempo é a palavra-chave, né? Dar tempo para ele responder, tanto oralmente quanto por escrito, fazer a prova, de repente, numa sala separada, porque ele tem uma tendência à desatenção, ele é levado a ser desatento, porque enquanto ele está passando as informações lá de um hemisfério para o outro, como eu estava falando, ele perde alguma coisa do que está acontecendo naquele momento. Então, vai parecer que ele está distraído, mas, na verdade, ele está processando outras informações. Então, a gente tem que checar, entendeu, compreendeu, pegou, copiou, conseguiu copiar, não conseguiu, já dá copiado, deixa fotografar, deixa gravar a aula para ele rever em casa, faz a prova numa sala separada, de forma oral. Então, vai perguntando o que você entendeu, como é que você me explica isso, ou deixa com que ele faça por escrito e depois questiona aquilo que não ficou muito claro. Então, eu não entendi o que você quis dizer nessa resposta, me explica melhor. Aí ele explicando oralmente, ela pode alterar a nota daquele aluno. Não precisa ser, é que a gente tem aquele modelo, né? Tem que ser desse jeito e as escolas têm que abrir um pouco mais esse leque e deixar que outras questões entrem, que outras formas entrem. A própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, diz que a escola tem que prover os recursos necessários de acordo com o que o aluno necessite. Então, já está dito aí. Então, não funcionou assim? Vamos fazer de outro jeito. Ele não compreendeu? Vamos reexplicar. Ele está distraído? Vamos propiciar que ele fique mais atento. Ele é mais lento? Vamos dar mais tempo. São adaptações pequenas, mas são possíveis. Não precisa de escola especializada, não precisa de professor especializado, precisa de um professor atento e que esteja percebendo as diferenças e vá buscando as alternativas. Mas se quiser já um compêndio direitinho, na associação nós temos lá uma lista de estratégias que podem ser utilizadas pelo professor. Vou repetir o site para o pessoal de casa, é o dislexia.org.br, não é isso mesmo? Isso. Pedir para as meninas colocarem no GC, daqui a pouquinho deve aparecer aí para você, dislexia.org.br. Inês, eu queria abrir uma janelinha aqui, já que você estava falando sobre essa questão do protocolo, né? Como que recebe o aluno, se a gente fala na frente da sala ou não, que aquele aluno tem aquela diferença. Vamos falar de bullying, que é algo que acontece. Se o aluno, aquela criança, chega na sala de aula com alguma deficiência visível, ele já está propenso a sofrer bullying, né? E às vezes a gente não está nem falando de deficiência, a gente está falando de uma característica normal e essa criança já está propensa a sofrer bullying. Como que você, enquanto profissional, visualiza que um professor, uma escola possa lidar? Se há benefícios em, de certa maneira, expor essa criança, olha, ele tem essa diferença, por isso que ele vai fazer a prova assim, assado. Existe esse benefício? Como lidar com ali o descompensar, que expusemos,
Todo mundo agora sabe que ele tem uma diferença, agora essa criança pode sofrer bullying. Se acontecer, como que a gente vai lidar com isso? Como que funcionaria essa questão? Trabalhando o emocional dessas crianças, né? Começando dos pais, né? Nas reuniões de pais também já orientar, porque a gente percebe que as crianças que fazem o bullying, elas trazem isso de casa, de alguma forma. Elas ouviram, elas viram alguém fazendo. Então, orientar já desde as reuniões de pais, que aquela escola ela é aberta, ela recebe crianças com várias diferenças, tanto de aprendizagem quanto fisicamente. Recebe as crianças, são crianças, né? Simplesmente isso. E aí nós colocarmos que todos nós temos diferença. É bom que o professor fale isso na classe. Então, esse aqui, ele vai um pouco mais lento na leitura e escrita, mas ele é bom na matemática. Esse outro já não vai tão rápido na matemática, esse aqui desenha muito bem. Então, a gente destacar não só as dificuldades, mas destacar as habilidades de cada um, para que nós entendamos, olha, cada um de nós tem um processo, cada um de nós tem uma diferença em alguma coisa e somos todos normais, ponto. E aí, evita-se o bullying. Agora, ele surgindo a intervir, e intervir energicamente, chamando os indivíduos, mostrando, buscando o porquê que eles estão fazendo isso, que de repente eles estão sendo vítimas, por isso eles estão reproduzindo. Então é importante buscar na família, levar orientação, mas de forma alguma permitir. Que às vezes eles falam, é uma brincadeira, mas essa brincadeira pode levar a uma questão muito maior, né? E aí as questões emocionais são muito mais difíceis do que trabalhar, do que a própria alfabetização. Então, se a gente conseguir contornar a questão comportamental, o resto fica bem mais fácil, porque eles colaboram entre si. Eu presenciei isso em sala de aula, né? Como eu disse, eu tenho na família, meu filho tem dislexia, e ele tinha dificuldade com matemática, como o Pipo, ele também tem descalculia, ele só não é TDAH. E aí, a professora percebeu que ela passou uma matéria e tinha 2 alunos que tinham dislexia e que tinham descalculia, não compreenderam. E tinha um outro que tinha dislexia, mas não tinha descalculia e compreendeu. E o que ela fez? Ela perguntou, como você compreendeu? Explica para esses 2 como você compreendeu. E esse que entendeu explicou para os outros 2 numa linguagem diferente, porque ele tinha dislexia e usava uma linguagem diferente. E ela falou, achei. Então, agora ela passou a ensinar das 2 formas. Então, a gente olhar do lado e usar aquilo que nós temos à mão. Funciona. Com certeza. Até porque uma vez eu vi uma frase que é atribuída a muitos autores, mas a frase dizia mais ou menos assim, se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore, ele vai passar a vida inteira achando que é burro. Uhum. Então, as crianças são diferentes. Se a gente julgá-las todas igualmente, pela mesma régua, algumas delas vão acabar se sentindo incapazes, porque uma régua só não serve para todo mundo. Meu querido, verdade, né? E empatia e conhecimento andam de mãos dadas. É isso que a gente está fazendo nesse programa aqui. E a gente quer dar mais ferramentas para você aí de casa. Depois do intervalo vai ter uma dinâmica para você compreender ainda mais os sinais da dislexia, para você ser uma ferramenta ativa de empatia, de conhecimento, de ser aquela pessoa que vai dar aquele feeling para aquela mãe que está desapercebida, que não sabe. Então você é uma ferramenta ativa, é um presente para Novo Tempo. Então não sai daí que a gente volta já já. Bem-vindo de volta aqui no Entre Família. O Cris sabe o quão viciada eu tô nessa câmerazinha que vem de cima. Foram muitos anos aqui no Entre Família como produtora, diretora, sonhando com um dia que a gente ia ter um negocinho assim para ficar dando tchauzinho, para você ver a gente assim num ângulo diferente. Tô feliz demais com isso. E você tá acompanhando o nosso programa e tá conferindo o quanto a gente aqui adora preparar você, te deixar cada vez mais ciente, conhecendo diversas áreas da vida e hoje especialmente na área das crianças, entendendo sobre dislexia e aprendendo como cuidar de repente do seu aluno, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, que pode apresentar aí alguma dificuldade de aprendizagem. Aqui na Novo Tempo esse é o nosso objetivo e é por isso exatamente que um guia como este aqui foi preparado para que você leve para casa orientações como essas que a gente está dando aqui e também em diversas outras áreas, espiritual, a área de... Deixa eu conferir aqui, vamos abrir o sumário aí você? Olha só que legal. Olha os temas. O que faremos pelos nossos filhos... Amor, instrução e repreensão, corrigir também é amar. E aí, pode ou não pode deixar a criança de castigo? Livrai-os do mal, orientações espirituais, como ensinar sobre sexualidade, algo super em alta. A gente sabe que
a quantidade de crianças no Brasil hoje que são, infelizmente, submetidas a situações de abuso ou violência sexual. Isso aqui, gente, um guia como esse, para você orientar seus filhos como se proteger, você receber orientações para conseguir educá-los, que é a tarefa de longe a mais difícil que um ser humano pode receber, que é educar uma criança, esse guia aqui vai de graça para sua casa. É fácil demais pedir essa revista, é só você entrar em contato com o nosso time de atendimento da Escola Bíblica da Novo Tempo. O telefone é o DDD 12 21 27 31 21. Você pode ligar agora mesmo, que as meninas vão atender você, ou você pode preencher um cadastro através do WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente. DDD 12 982 44 4449. O Cris está fazendo presepada aqui, ó. Tô lhe vendo, Cristiano. Já pediu sua revista, Cris? Ele vai continuar agora com você, fazendo a dinâmica. E eu queria saber, Cris, já pediu a sua? Já chegou na sua casa? Ah, inclusive tem uma na minha mesa, verdade, sabia? Logo que chegou, tá lá, né? Eu queria novidade e gostei da capa, gostei do assunto. Fantástico. Agora é o seguinte, você de casa está gostando do programa? Já pediu sua revista? A Aninha falou para você, vai de graça, paga nada, não. Agora estamos aqui com a Inês de Luca. Ela que está, né, nos dando essa aula nessa tarde. A gente vai ter alguns sinais aqui para dislexia. Alguns, será que são só da dislexia? Ou alguns estão faltando aqui também, Inês? Sim, Bora lá. Vamos fazer o seguinte, primeiro para dar uma direção para esses pais, para esses cuidadores, para poder entender um pouquinho. Se tem algum profissional também da área da educação, né, que queira abrir mais os olhos. Isso aqui é para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, bora lá. Um primeiro passo, visão, leitura e ortografia. Eu acho que isso aqui, só resumindo um pouquinho do que você já trouxe para a gente nesses aspectos, né? Então, quando a gente fala de visão, não é que haja um problema de acuidade visual. Eles enxergam bem, mas não processam bem a informação. Então, eles podem confundir letras que sejam parecidas graficamente. Então, o D e o B, o P e o Q, elas são parecidas. O A e o E, conforme a letra de imprensa, o M e o N. Então, vai dar a impressão que eles estão com algum problema de visão, mas, na verdade, não é. É uma questão de processamento visual daquelas informações. Então, letras que sejam muito parecidas e ele esteja trocando, já é um sinal de alerta. Inês, por exemplo, nessa dificuldade, o pai não está se atendo, né? Não tem realmente esse olho um pouquinho mais clínico, né? Com sabedoria. A criança, nessa tentativa de forçar a ler e tal, aí surge, tipo, dor de cabeça, ela passa, tem outra que vai tentando, não consegue, e aí, de repente ela vai mostrando um caminho para ela que para ela não funciona, né? Tá apertando. Aí tem aquela questão toda, olha, tem criança que até fala, olha, parece que as letras estão até se mexendo aqui. Como é que funciona a cabecinha da criança que está indo para um caminho que não funciona? É interessante porque eles não sabem como é o funcionamento de uma pessoa que não tem dislexia. Então, para eles estão funcionando normalmente. Só que eles não conseguem seguir o roteiro que a escola está pedindo, que o livro está pedindo, que os pais estão pedindo. Então, muitas vezes, eles começam a demonstrar somatizações, né? Dor de cabeça, às vezes, é real por causa do esforço para ler. Então, para eles fazerem a leitura, muitas vezes eles forçam a vista e aí traz um cansaço. Dá a impressão que eles fizeram uma maratona, uma corrida. Então, traz um cansaço mesmo. E outras são de efeito emocional. Então, quando eles não estão indo bem, estão sofrendo bullying, a professora não está compreendendo, a família não está compreendendo, eles começam a apresentar. É dor de barriga, na hora de ir para a escola, dá dor de barriga, dá dor de estômago, dá dor de cabeça, começam a alegar muitas coisas. E aí está muito ligado às questões das dificuldades. E aí eles apresentam dificuldades assim, de ortografia, porque eles não compreendem muito bem as regras, eles não decoram. Então, tudo que é para decorar, para eles é mais difícil. Então, tabuada é difícil. Tudo que tiver que decorar, você dá um texto e pede para que ele explique aquele texto, ele vai te explicar. Mas se você pedir para ele reproduzir o texto nas mesmas palavras, ele vai ter dificuldade. Então, a ortografia, muitas vezes, é decorar. Né? Qual é a regra? Além da regra, tem um monte de exceção às regras, né? Que não tem uma explicação, é decorado. E aí eles não vão ter facilidade nesse aspecto, eles vão começar a apresentar dificuldade. Então, professora, fica alerta, pais, fiquem alerta. Gente, está aqui, ó, isso aqui já é um bom pontapé para você de casa entender, né? Então, esses tópicos aqui, que a gente tem mais 3 aqui. Inês, por exemplo, a gente está falando só da criança, né? Mas vamos supor, teve aquele adulto que não teve o diagnóstico e de uma maneira ou de outra ele conseguiu se formar, tá agora numa fase adulta.
ainda que ele superou muitas coisas através do esforço, a gente consegue sentir, ter esse diagnóstico já na fase adulta, ainda com, por exemplo, esse primeiro tópico aqui? Conseguimos. Eles ainda, qual é o quadro para pessoa adulta com dislexia? Ela ainda vai apresentar dificuldades na leitura, ela vai ter que ler mais vezes do que as outras pessoas para fazer a compreensão, porque ele gasta toda a energia dele decodificando, e a hora que você pergunta o que estava dito naquele texto, não sei, peraí, deixa eu ler de novo. Então, eles leem mais vezes, eles ainda vão trocar letras, eles ainda vão confundir letras, vão confundir palavras, numa quantidade menor, porque eles vão desenvolvendo estratégias, mesmo que não tenham tido diagnóstico, mesmo que não tenham tido intervenção. Mas o que a gente observa mais, além das questões de leitura e escrita, que eles vão apresentar em quantidade menor, são as questões emocionais. Quem tem dislexia e só vai identificar na vida adulta, identificar no sentido de ter um diagnóstico, porque eles já percebem durante o dia a dia deles que eles têm alguma coisa diferente, são as questões envolvendo o emocional. Quadros de ansiedade e depressão, é o que a gente mais observa quando faz avaliação em adulto. Mas ainda é possível, sim, fazer a identificação e ainda é possível, isso é importante dizer, melhorar esse quadro. Fazendo as intervenções indicadas, eles conseguem melhorar o processo de leitura e escrita deles. Aí, gente, existe esperança até para você que foi julgado há quanto tempo, tem essa carga toda, é a burra, é o burro, e está vendo que, na verdade, é um transtorno. E tem chance para você, tem como melhorar. Você viu o Filipão aí, né? Mandando ver. Vamos lá, mais um sinal aqui para a Inês conversar com a gente. Audição e discurso. Eu acho que embalou um pouquinho do que você nos disse. Sim, tem a ver com a questão de processamento, mais uma vez. Eles ouvem bem, mas não processam bem. Então, eles podem confundir letras que sejam parecidas auditivamente, como faca e vaca. F e V são letras que têm um som parecido. E aí, eles podem ouvir e, de repente, não, se for só a palavra, ele pode copiar a palavra errada. Se for numa frase, ele vai fazer a interpretação da frase, né? Então a faca foi para o brejo, não faz sentido, então deve ser a vaca. E é só Mas na captação? É só na captação? É ou no também, processamento. E ele capta, demora um pouquinho para processar, e na hora para falar, ele pode ter a mesma confusão? Pode confundir também na hora de resgatar a palavra, principalmente palavras novas. Questão de idioma estrangeiro, para eles também é muito difícil, porque o nosso idioma, o português, ele é razoavelmente transparente, a gente chama de transparente, porque o que você escreve e o que você fala é bastante parecido, exceto algumas coisas de regionalidade, né? Uhum. Mas, por exemplo, o inglês, você fala uma coisa e escreve outra completamente diferente, então para eles fica muito difícil o segundo idioma. Isso eles carregam, assim, para a vida toda. E o que a gente orienta é que eles façam um intercâmbio, uma coisa nesse sentido, porque eles vão estar na prática eles aprendem bem, e deixa a escrita para um segundo momento. Então, mais uma vez, a questão do discurso pode ser afetado, eles muitas vezes se atrapalham com a palavra que querem emitir, trazem uma palavra diferente, ou então, no discurso escrito, podem ser um pouco confusos também, porque como eles têm que pensar em como escrever aquela palavra, veja bem, ele vai fazer uma redação, aí ele vai colocar uma palavra lá, discussão. É com S, é com 2, é com C cedilha, não sei. Aí ele para pensar naquela palavra, ele já esqueceu o contexto que ele tinha elaborado. Aí ele faz uma coisa mais rapidinha, porque o tempo está correndo, né? Se é uma prova, se é uma coisa assim. E aí ele faz uma coisa mais curta, mais sucinta e muitas vezes não explica o que de fato ele pensou, o que de fato ele elaborou. Por isso que também, já que nós estamos falando de adulto, a gente orienta em Enem, concurso, vestibular, que eles tenham mais tempo para fazer a prova. E isso já é um consenso, já é concedido. Muito bem, gente, está ficando claro para você, né? O quanto que tem essa dificuldade e o legal os detalhes que a Inês nos dá, justamente dessa empatia, que já viu muita coisa, né? Já entende muita coisa. Que bom que todo profissional da área, enfim, da educação, de todos os outros quesitos, a gente possa ter essa mesma visão. Vou fazer um desafio para você, Inês, por causa do nosso tempo aqui. Eu vou tirar 2 tópicos para você falar em conjunto. Tá bom. Para fazer, assim como você manda bem, a gente está... então, a gente tem escrita e habilidades motoras, né? Coisas mais pontuais, né? Enfim, apertar mais o lápis, ele tem uma caligrafia um pouco diferente, como é que funciona? A caligrafia de quem tem dislexia é feia. Isso não melhora muito, então é meio que bobagem insistir. Uma tendência é ser médico, então. Ótimos, eu já conheço alguns, tá? Conheço alguns.
Então, assim, eles têm uma letra feia, então não adianta muito insistir naquela história do caderno de caligrafia, porque às vezes você põe ele de castigo, né? Vai fazer o caderno de caligrafia. Então, não melhora muito, eles preferem a escrita em letra de forma, que aí eles conseguem ser mais ágeis, porque tem a questão da lentificação, que é a questão das habilidades motoras. Eles têm uma dificuldade em habilidades motoras finas, que é a escrita, aquela coisa, né, da pinça. Sim. E as motoras amplas também, esportes coletivos principalmente. Os esportes individuais, eles dominam melhor. Os coletivos. Os coletivos. Que veja bem, como você tem que coordenar, parece que jogar futebol é fácil, né? Eu nunca joguei, mas eu parei para pensar nesse sentido. Porque você tem que pensar na força que você vai pôr na perna, na velocidade que você vai ter que correr, a força que você vai chutar, que vai depender se você quer passar para o seu amigo ou se você quer chutar a gol, a força é diferente. Se o colega está próximo ou o contrário, né, do outro time. Então, são muitas coisas que ele tem que coordenar. E como o processamento de quem tem dislexia é mais lento, ele não vai corresponder tão bem quanto os outros que não têm essa dificuldade. Ele vai demorar para passar a bola, vai pôr a força errada no chute, a não ser que ele tenha uma habilidade específica, porque tem também, né, aqueles que nasceram para ser jogador de futebol. Já nato, né? Com dislexia ou não, ele vai ser, tá? Mas aquele que quer ser, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade. Na memória, Inês, pontos fracos e pontos fortes aí. Memória visual é boa. Então, tudo que eles precisam memorizar de texto não vai ser legal. Eles vão ter dificuldade. Agora, se você apresenta, por exemplo, uma solução de um problema que seja consertar o motor de um carro, que ele esteja vendo alguém fazer, ele vai lembrar, porque é uma coisa prática, ele está vendo a coisa ser feita e ele vai memorizar. Vivências, passeios que eles tiveram, questões emocionais vão trazer para eles, vai agregar para que eles memorizem melhor. Então, tudo que for prático, tudo que for vivência, para eles vai ser muito melhor a memorização. Mas é uma questão que memória não é a melhor habilidade deles também. Então, aqui a gente vê muito do que você falou agora da mamãe do Felipe. Sim. Em cada momento aqui, ela caprichou em cada uma dessas coisas. Ela conseguiu trabalhar a dificuldade dele intuitivamente. Você vê que o amor é a maior escola, né? Sim. É a maior escola. Com certeza. Né? Pegou, embalou o preconceito, bloqueou no momento certo e criou alguém que hoje motiva outras pessoas, porque foi motivado pelo amor, meu querido, de entender o outro. E Deus é assim, né? Deus não atende no atacado, Ele atende de forma personalizada. Ele pede para nos imitá-los, né? E aí você tem que fazer o quê? Rapaz, olhar a pessoa, a gente tem que enxergar as pessoas, entender, né? E é esse programa que tem essa ideia de você ser uma ferramenta ativa de conhecimento e discipulado para que a gente possa amar mais dessa forma, da mesma forma que a mãe, né, do Felipe amou, a gente pode estender isso para uma sociedade, para uma comunidade. Eu sei que você está participando, hein? Eu sei que você tem dúvida. A Inês arrebenta nesse tempo, você está perdendo tempo, mulher. Manda para a gente essa participação, está com essa dúvida entalada no pescoço. Um breve intervalo e a gente volta já. Voltamos com Entre Família. Aproveitou a dinâmica no bloco anterior? Foi fantástico, hein, Cris? Muito aprendizado. Olha, a Inês, ela... Enfim, quem é que escolheu os especialistas essa semana aí? Tá mandando bem demais. Parabéns para as meninas aí da produção, para a direção desse programa também, na menina fantástica que dirige esse programa. Só se acha bastante, mas é uma menina muito boa que está aqui do nosso lado. Olha, mas... É bom, sabe aquela mãe falando do filho, ele é fantástico? Então é ela mesma falando do mas aí vamos começar um negócio aqui, eu e ela você. mesma, que ela é a própria diretora. Não, ó, presta e em atenção. breve vai ter uma nova função. Não. Tá bem? Aí eu quero ver. Aí eu vou Não, dizer, que presta atenção só aqui em Deus mim. na causa. Se a pessoa, você é boa de artesanato? Você aí manda bem no crochê? Se você é muito boa nisso, capaz de fazer absolutamente qualquer coisa de crochê, você não tem que olhar para si mesmo e dizer, cara, eu sou boa nisso. A gente já é ruim em tanta coisa, Cris, que naquilo que a gente é boa, a gente tem que reconhecer. Eu não sei andar de bicicleta. Eu tenho 2 pés esquerdos, péssima coordenação motora. Porque eu sou boa, eu tô falando, não é questão de se achar. Eu já sou ruim em tanta coisa, quando você é bom, eu vou falar agora. Poxa, sou bom nisso, acabou. Pronto, olha aí, tá você aí. não é um bom apresentador? Você não é bom apresentador? Você é um excelente apresentador. Você tem que se achar. Já sou ruim em tanta coisa? Exatamente. Gostei dessa defesa agora. O que você está achando? Não, eu sou ruim em tanta coisa, não posso me achar quando você é bom? Oxe, eu jamais vou ser
capaz de fazer um negócio Vamos de lá. crochê diferente. Agora, Então, sabe o que eu sou ruim? Em tempo. Eu falo mais pelos cotovelos. Não, isso aí somos nós Mas dois, quem né? é boa é a diretora, que está sempre puxando a gente aqui, né? alguém tem que fazer isso, Alguém já que tem a que gente não puxar. faz. E o que, que a gente, qual é a nossa missão aqui agora? A gente tem que revelar, Cris, mais um pedaço do que é esta área aqui do novo cenário dentro de família. Você está acompanhando aqui a gente todo dia, né? Desde a semana passada a gente vira um pedacinho, porque dia 3 de julho Sim. você vai conferir um outro dentro de família. E é proibido virar qualquer outra peça. Tipo, 21 virar Não, agora. Não pode, Cristiano, não pode. Ô, A 21, 16, não pode. o que não eu pode. faço aqui, Não Tatiana? pode, isso aqui é proibido. Se eu fizer isso aqui, ó, virar, não, Não, pode, aí, não não, pode. não, é o três aqui, Isso ó, aí é o praticamente uma três. infantilidade. Gente, Uma infantilidade. Se eu fosse Seria infantil, terrível se você fizesse isso, se você fosse infantil, virar tipo, sei aqui, lá, ó. o 24. Não, peraí, virar aqui, não, você... não. Isso aqui é coisa de criança, gente, olha. Olha, é contagioso isso que o Cris faz. faz. Profissional aqui. Isso entrou na onda, viu? Contagioso, é contagioso. Você tá aqui, ó, tentando manter a pose e do nada você já tá... A a gente tem que peça fazer um errada. programa Efeito Rebanho. Jovens jamais fariam coisa se estivesse na companhia Bem de outras Maria vai com pessoas. as outras, essa Foi apresentadora um teste aqui. social, jamais faria isso. Sou uma pessoa adulta, tá? Eu virei aqui bem quietinho, o 13. finalzinho da bancada, ó. Já virou? Já, tá aqui, ó. O finalzinho da bancada, olha que legal. Olha, uma Isso aqui tá quina com cara de que é uma torneira, hein? Será que a gente pode dar um... torneirinha. Não, eu vou ficar quieta É. aqui, não. Ei, vou apanhar depois que acabar o programa. Eu vou falar uma coisa para o nosso público de casa aqui, vou ser bem sincero. Eu acabei de estar aqui no cenário, sei tudo que vai acontecer. Eu também. Eu já olhei tudo isso aqui, eu estou mostrando para a senhora. Estou louco para... Eu vou dizer uma coisa para ti, Tati. Eu já pegava uma câmera, já invadia aquele cenário ali. Eu já fazia acho. uma live hoje, eu não me aguento mais. Muito tempo Eu para revelar um acho. cenário. Muito tempo, muito tempo. É muita coisa de viradinha aqui, ó, tá aqui, ó, virando as coisas. Eu não aguento mais. Eu acho que a gente tem Quero que invadir. cenário, não aguento mais. Eu vou sair do programa agora, vou lá para outro cenário já. Não, peraí. Vou Fica lá. aqui que eu preciso de você pra chamar o pessoal de casa pro quiz. Vem cá, que tem um negócio muito legal, que mais do que invadir Tá bom, cenário, tá Cris, bom, tá a bom. gente vai poder trazer Obrigado, você querido. aqui. Obrigado por Ai, me trazer para paz. A versão madura do Cris, aí. Eu agora parou, tá tudo Botãozinho. certo. Ok. Opa. Queremos agora chamar você. Você quer vir aqui na Novo Tempo? Tu viu a virada fazer de um chave, tour? menina? É isso aí. Pai também é. Às vezes quando tá ali naquela infantilidade, não, peraí, eu sou Sou um pai adulto, agora. você é um Verdade. adulto, Não, Cris. você não pode comer isso, Davi. Né? Eu tô com duas coisas. Davi, Que não é isso? fale Menino dessa ou menino? maneira. Menina. Nós vamos voltar agora porque o tempo está estourado agora. Vamos. Pelo amor de Deus, agora vamos fazer. Olha, você de casa quer vir aqui de graça, ó. Visitar Novo Tempo, passar um tempo aqui com o hotel, você não vai pagar nada, para comer também não. Um dia aqui maravilhoso na Rede Novo Tempo, como é que faz? Vai conhecer não só o novo cenário do nosso programa, mas também vai dar um passeio aqui pela Novo Tempo, conhecer rádio, conhecer a gravadora, conhecer nossos prédios, nossas instalações e passar um tempo com a gente também, né, Cris? Verdade, comemorar é fácil os 4 anos aí, demais 4 anos do conseguir programa já. 4 anos entre família. Então é um presente, faz o seguinte, vai ter um quiz agora, tem um QR Code na tela, você vai apontar a sua câmera para aí. E você vai ter 5 perguntas de quem já conhece o programa para você responder, tá? E outra, acertei as perguntas, ganhou ou não? Os melhores nesse quiz vão passar para uma segunda fase, Aline. Essa segunda fase é o seguinte, a gente quer testar a sua criatividade, porque aqui no Entre Família, a sua opinião importa pra gente. E aí, como você descreveria o nosso programa em uma frase? Sabe o Anjos da Esperança? Que é assim, Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Isso é um slogan. A gente quer que você aí de casa crie o slogan do Entre Família. E uma frasezinha assim, tipo essa, mãos que transformam vidas, o que você diria? Entre Família. Pá! Fica aí, ó. É isso aqui, essa lacuna que você vai preencher. Pronto. E aí é o seguinte, ó, vai ter como se fosse um concurso cultural. A nossa equipe vai escolher a melhor frase. E a gente vai revelar. Ao revelar, se for você, bora lá, vir pra cá, Vai vir arrumar as aqui passar um malas. dia com a gente. Se quiser tomar banho pra vir, tá tudo certo. É que bom eu- lavar o cabelo nesse dia hoje assim, não tomei né? banho, mas tô aqui feliz pra te abraçar. Não conta essas coisas, não. Ainda bem que não tem cheiro na TV. Põe o QR Code de novo na tela, diretora, pro pessoal de casa que se animou quando a gente falou que era pra fazer o slogan, mas não deu tempo de ler, colocar a câmera na tela. Coloca. Cadê o QR Code pra gente? Vai chegar aí, ó. Tá Tá vindo, tá vindo. Tá vindo? Venha, A versão da criança do Cris tá voltando. Venha, Cadê? cadê o QR Code? Aí, Onde ó, é que já tá colocaram? falando, ó, botando o cantinho. Cadê? Minha gente, tá o diretor ali, de imagem ó. mandou super bem Tá ali, ó. ali. Não, a gente tá cego. Eu tô com um problema, eu não tava enxergando, não. Vamos voltar no oftalmo, né? Vamos fazer o seguinte, quando tá o QR Code na tela, a gente volta aqui para economizar tempo, porque a nossa diretora, coitada, teve um ataque cardíaco. Nossa, e ela Coitada, tava contando aqui, ó, passando 15 mal. segundos pra vocês. Eu 15 acho que ela segundos. passa mais trabalho com a gente aqui do que às 5 horas da manhã que ela corre. Com a geada caindo,
Ela faz isso com as pessoas, corre, entendeu? Tranquilíssimo. Geada caindo para se aparecer para os outros. Dificuldade é Perto aqui. da minha casa ainda, para dizer na minha cara que eu sou incompetente com a minha saúde. Não, Ela faz eu isso. ia falar, você incompetente eu não sei, mas sedentário você não tá podendo te defender. Mas aí, vamos botar o pessoal de casa Bora. aqui na tela, parar de enrolação? Vamos então voltar para o nosso assunto de hoje, que é dislexia. E você aí de casa está interagindo com a gente quer conferir qual a sua pergunta, o que você quer descobrir aqui com a nossa especialista Inês. Quem está vendo aí, Tatiana? Quem que é a próxima pessoa? Tá chegando, é um mistério aqui, ó. Anônimo, tudo bem, sem problemas. Meu filho, hoje com 38 anos, foi diagnosticado com dislexia aos 10 anos de idade. Fez até o ensino médio, mas não sabe fazer conta nem dar troco. Tem muita dificuldade para aprender qualquer coisa. Hoje ele trabalha em supermercado, mas custa aprender onde ficam as mercadorias. Como proceder para ajudar ele? Veja, ela falou da dislexia, mas ele tem dificuldade com conta, então provavelmente associado a uma descalculia também, né? Provavelmente. Não sabe onde ficam as coisas lá no trabalho, ela está perguntando como que pode fazer para ajudar, mesmo ele já sendo adulto. Primeira impressão eu queria perguntar se foi feita uma avaliação por uma equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes é feita a avaliação sem ter uma informação adequada sobre a inteligência, sobre percepção visual, auditiva, sobre as questões fonoaudiológicas e psicopedagógicas. Ainda mais que a gente está falando dos anos 90, né? Porque Sim, 28 anos atrás, não anos tinham 90. tantas informações, né, sobre 38. o quadro. Anos 80. É que ele foi diagnosticado com 10, né? Com 10. Falando dos anos 94, 90 tá aí. certo. Mas ainda é possível, mesmo ele sendo adulto, seria interessante... Me desculpem, deixa eu tomar uma água. Se foi feita uma avaliação, quando ele tinha 10 anos, foi feita uma orientação também de procedimentos a serem adotados. Então, que profissionais procurar, se ele precisava fazer fono, psicopedagoga, psicóloga, seja o que for. Essas orientações foram seguidas? É outra pergunta também, porque isso vai ajudar com o desenvolvimento dele. Se não foram, ainda é tempo. Então, é buscar, no caso dele com 38 anos, uma psicopedagoga. Seria fundamental para ele trabalhar a memória, trabalhar a atenção ainda mesmo sendo adulto, para ele ter um processo de organização mental melhor. Então, ainda acho que para ele, neste momento, é buscar uma psicopedagoga e buscar orientação de como ele se organiza, de como ele melhora a memória dele. Fantástico. Olha, uma curiosidade interessante, eu estava conferindo como que um rapaz tinha feito para decorar uma ordem de números, digamos assim, que era muito complexa e ele dependia disso para ganhar uma determinada prova, uma competição. E ele associou esses números com as camisas de jogadores da seleção. Então, tipo, tal com tal é o jogador X, tal com tal é o jogador X. E ele decorou a ordem dessa maneira. Para minha cabeça, isso não faz o menor sentido. Mas para dele fez, e foi assim que ele conseguiu ganhar. Então, é mais ou menos disso que ela está falando. Às vezes tem associações e maneiras de decorar que vão contribuir para a memória dele, que não necessariamente é o jeito óbvio. Ali fica o arroz, ali fica o sal, ali fica tal coisa. Interessante, né? Verdade. Trazer pistas visuais mesmo. De repente, ele tira uma fotografia da prateleira, onde ele está trabalhando, e ele leva para casa aquilo e fala, e aí ele visualmente vai localizar onde está cada elemento, e aí fica mais fácil para ele depois memorizar e trazer, evocar quando for necessário, quando ele for preciso buscar aquele elemento. É verdade. Se você, olha, volta um pouquinho na tua sala de aula, não tinha gente que anotava na mão? Não tinha gente que anotava no papel? Não tinha gente que cantava música? Gente, cada um tem um jeito diferente. Só não pode anotar na mão na hora da prova, hein? Não, Tinha aqui é gente que cola. mesmo que na prova fazia isso aí. Tinha colega com capuz, nem vou contar que as pessoas faziam. Me empresta a borracha. Não, deixava no capuz do outro. O outro aqui, ó, Minha com gorro gente. aqui. Aí colocava de novo, tinha o saquinho. Eu era nerd chata que não passava cola. E outra, para você passar na prova, você tinha que dar um moletom de presente pro seu colega da frente. Mas agora você tá de parabéns. Vamos lá, você na tela, atenção. Aqui o Ismael, ele que fala de Pernambuco, isso, Recife? Isso aí. Muito bem, Ismael, seja muito bem-vindo. Qual médico ou especialista que dá o diagnóstico da dislexia? Existem exames que ajudam no diagnóstico? Existe cura? Eu creio que as duas primeiras perguntas a gente respondeu, Sim. pode relembrar, mas a última questão da cura a gente não colocou. Então, é preciso fazer um diagnóstico com uma equipe multidisciplinar, onde vários profissionais, cada um na sua área, vendo a sua especialidade, o funcionamento daquele indivíduo, e depois, como uma discussão de caso, uma junta médica, parece até, né? Nós vamos trocar informações, perceber e fazer o diagnóstico de forma adequada. A equipe multidisciplinar é muito importante, porque cada um, por exemplo, ele tem todas as trocas. Então, parece uma dislexia.
E aí chega para mim, que sou neuropsicóloga, eu vou fazer a avaliação do cognitivo daquele indivíduo, ele tem uma deficiência intelectual. Já não é dislexia, é a deficiência intelectual. Você vai eliminando. Vai eliminando possibilidades. Então, ele está trocando letras que têm o som parecido. Ah, então ele tem uma dislexia auditiva. Só que aí eu mando para fazer a audiometria, ele não está ouvindo. Ele tem uma perda auditiva importante. Então, é a perda auditiva que está fazendo com que ele não compreenda os sons. E assim por diante. Por isso, a necessidade de uma equipe multidisciplinar. E aí, só então, reforçando, Inês, a Inês tinha falado para a gente quais eram esses profissionais, o neuropsicólogo, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo. E uma avaliação médica com o neurologista, além da avaliação visual auditiva também, de processamento visual e auditivo. E sobre a cura, existe cura para a dislexia? Não é doença, então não tem cura. Mas a gente pode melhorar o processo de leitura e escrita desse indivíduo. Ele pode melhorar, sim, a leitura e escrita. E o que a gente não abordou até agora, a questão da compreensão. Porque se ele faz essa leitura toda truncada, a compreensão do texto vai ser ruim também. Então, ele precisa ler muitas vezes para compreender. Então, existem processos, é fazer intervenção. Conforme a dificuldade, a equipe vai indicar o melhor profissional, que pode ser fono, pode ser psicopedagoga, pode ser voltar ao neurologista para ver a questão do TDAH, igual o Pipo falou, né, dessa agitação motora, que também interfere muito na aprendizagem, e se tiver associada à dislexia, piora muito. Então, imagina, a dislexia traz um déficit de atenção, o TDAH traz um déficit de atenção, duas coisas atrapalhando a atenção dele na hora de aprender, muito difícil. Então, não tem cura, mas ameniza. Ele vai adquirindo estratégias, ele vai conseguindo lidar com aquela situação de uma forma melhor, tendo o acompanhamento ou não. Se não tiver nenhum acompanhamento, que a gente estava falando, as questões emocionais vão acabar se sobressaindo. Mas tem como melhorar em qualquer momento que ele buscar ajuda, como o rapaz lá com 38 anos ainda tem condição de melhorar assim os processos dele. Quanto à vida, a chance. Sim. Não é isso? Tudo bem. Gente, olha, fantástico o programa, não acabou ainda. Bora lá correr, tem mais participação. Eu sei que o relógio não nos ajuda, mas bora lá. A Jaqueline, ela está dando parabéns pelo programa. Obrigado, querida. Doutora Inês, é maravilhosa. Médica da minha filha, Soliana. Graças ao seu profissionalismo dessa médica, minha filha se formou em Direito. Ah, que E linda. até hoje minha filha ainda é acompanhada por ela. Aprendi a lidar com minha filha com a ajuda da doutora Inês. Jaqueline. Ai, Jaqueline, um beijo para você. Você só errou numa coisa aí, eu não sou médica, tá? Mas eu lembro da Soliana, sim. Ela é uma pessoa muito divertida, além de tudo, de ser muito inteligente. E ela chegou lá querendo uma avaliação já adulta, porque ela não conseguia se formar na faculdade de Direito, que a professora não queria deixá-la se formar, porque insinuava que ela não tinha capacidade. Isso para ela era uma tortura. Então, ela chegou lá, fez a avaliação, uma dislexia severa. Então, veja, um adulto já na faculdade com uma dislexia severa. E ela conseguiu fazer exame da ordem, fazer a avaliação de uma forma diferenciada, mais oral, conseguiu passar. Ela presta vários concursos. E ela é muito divertida. Soliana, se você estiver me assistindo, eu vou contar, não tem como. Ela Conta, a gente adora. Ela chegou para fazer um concurso público e ela disse que tinha necessidades especiais, ou seja, sala separada, um ledor, coisa desse tipo. E chegaram lá com uma cadeira de rodas para recebê-la. Nossa. E ela sentou na cadeira de rodas e não teve dúvida, me leva que eu vou, que eu estou cansada mesmo. Então, ela se diverte com essas questões, né? Eu achei muito interessante porque ela se diverte. E ela uma ótima advogada, e está aí dando exemplo. Toda vez que a gente precisa de um adulto que dê um depoimento, ela é uma das que se voluntaria, e eu acompanho, sim, a vida dela pelas mídias aí, tudo que ela está fazendo. É um exemplo, viu, Soliana? Parabéns, viu? Você merece tudo que você está conquistando, e ainda mais. Foi interessante notar, Cris, que enquanto a gente ia lendo a interação, os olhinhos da Inês iam brilhando. Então, eu acho essa junção maravilhosa. É de uma pessoa desesperada por aprender e, do outro lado, alguém que se realiza quando consegue ensinar. Isso é muito gostoso de assistir. Muito. É muito gostoso também quando eles descobrem, principalmente nos adultos, que eles não são burros. Eles têm dislexia, são duas coisas completamente diferentes. Aquilo traz um alívio para eles, traz um novo significado de vida, traz caminhos, porque, sabe, eles começam a perceber que eles podem chegar onde eles querem. É só melhorar os caminhos que eles vão percorrer.
E ela foi um desses exemplos, que voltou arrebentando na faculdade, trazendo já direito ainda por cima, né? Trazendo todas as questões do direito para Nossa, ela. então as várias palavras difíceis. Ó, tá desesperado aí com seu filho, tem 8, 9, 10 anos e tá descobrindo uma dislexia. Só hoje você viu um formado em publicidade, outro formado em direito, conversando aqui com a gente ou mandando interação. Não tem razão para estar desesperado, né, Cris? O futuro é lindo pela frente. E o que a gente aprendeu aí com essa questão da empatia é que existem outros caminhos para ele aprender da mesma forma. E hoje nós teremos um caminho aqui da sabedoria, da empatia, do conhecimento. Obrigado a você de casa. Inês, brigadão, tá, por ter vindo aqui. Parabéns pelo teu amor que você tem. E aí você tem pelo menos aqui receber um beijinho no rosto de tantas outras pessoas, no qual você já ajudou. E no programa de hoje, despertando aí. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade e a disponibilidade de vocês em trazerem esse assunto. E aquilo que eu não consegui trazer aqui, que não me lembrei ou que falhou em alguma questão, vocês conseguem lá no site da BD, que já foi dado, né, que é dislexia.org.br. Nós estamos lá à disposição. Se precisar de mais alguma coisa, quiser mandar mensagem, a gente também pode orientar ainda por mensagem. E tem o Instagram aí também que está passando na sua tela, o @dislexia.abdoficial. Se você está mais acostumado com rede social do que ficar navegando em site, também dá para interagir por lá e conferir as novidades que eles estão sempre postando. Mais uma vez, muito obrigada, Inês. Obrigada. Fantástico o programa de hoje. Tudo bem, meus queridos. Olha, o nosso sininho aqui, né? Tá chegando a hora de se despedir. Na sequência, vem o Vida e Saúde. Obrigado pela sua participação. Mas não esquece que amanhã, às 2h30 da tarde, Aninha, a gente está de volta. Você conhece aquela historinha de que tinha uma criança jogando estrelinhas do mar de volta na água? E aí alguém chegou para ela e falou, nossa, mas são milhares, você nunca vai conseguir devolver todas, isso não faz diferença. E a criança respondeu, para aquela que eu devolvi faz. Estou fazendo minha parte. Tem gente que quer mudar o mundo, não varre a própria calçada, né? Quer mudar o mundo, mas não consegue arrumar a cama. Então, é a ideia de quanto que cada um fazendo a sua parte. Amanhã, Para conseguir então, fazer um mundo melhor. tem um mundo melhor. Eu digo, você não tem que ter, às vezes, um mundo melhor para o seu filho, você não vai conseguir. Mas um filho melhor para esse mundo? Com certeza, aí isso você consegue. Isso você Programão, consegue. hein? Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tem bastante gente que tem experiência aí com voluntariado, que dedica a vida de graça para cuidar de outras pessoas e conseguir construir esse mundo melhor, né? Que a gente não tem esperança de que seja perfeito aqui. Mas enquanto a gente está aqui, a gente quer ajudar aqueles que precisam. Esse é o nosso papel. Gente, bom demais. Então, ó, brigadão. 2h30 da tarde. Não me vem atrasado amanhã. Na sequência, então vem Vida e Saúde. E traz Beijo. o bom que a gente gosta, hein? Beijo. Tchau, tchau.